Eu chego louvor e uma oração. Aleluia. E outro louvor que é do Ed. Amém, em nome de Jesus. Amém? E com o meu irmão Ed. Ai, que coisa mais linda. Uma bonitinha. E fofinha, uma branquinha. Coisa mais linda. Amém? Como é que é esse louvor, princesa? É assim, olha. Olha. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, ele cuida, ele faz feliz. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, ele cura, ele faz feliz. Jesus é maravilhoso. Todos juntos. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, ele cura, ele faz feliz. Jesus é maravilhoso. Para encerrar, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Ele salva, ele cura, ele faz feliz. Sim, Jesus é maravilhoso. Sim, Jesus é maravilhoso. Coisa mais linda. Você mesmo, abençoado. Agora vamos orar, Lulu? Em nome de Jesus. Sim, Jesus é maravilhoso. Amém? Amém. Salve, também está morando. Aleluia. Tem muitas pessoas aí que as pessoas assistem esse vídeo e vão ser abençoadas de Deus, de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que muitas mulheres de Jesus assistem essa Oh, glórias a Deus. Aleluia. essa oração de Jesus, porque Jesus é maravilhoso, mas Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo maravilhoso para nós, Jesus. Aleluia. Está no nosso coraçãozinho, lá no céu de Jesus, em nome de Jesus, de Jesus. Amém. Obrigado pelo papai na mamãe de Jesus, e o meu neném Jesus que está vivo de Jesus, em nome de Jesus, amém. Oh, amém, lindos. Meu papai Deus, Jesus, obrigado pela minha casa, Jesus, Jesus, obrigado pela minha família, Jesus, obrigado por hoje eu estar mais um dia vivo, Jesus, podendo, Jesus, Jesus, faz essas mensagens, faz Oh, glória. faz que essas mensagens não sejam que nem as outras vezes, mas toda vez que ouve essas mensagens, Jesus, sabe, Jesus, faz que está o seu Espírito Santo, Jesus, pode que essas mensagens converter muitas pessoas, Jesus, em nome de Jesus, sabe que, ai, Jesus, porque o meu nome não tem poder, mas o teu nome tem, Jesus, então, e que deu, Jesus, o teu poder, Jesus, para o povo, Jesus, para repreender todo o satanás que está na vida das pessoas, Jesus. Então, tirar todo o satanás que está na vida das pessoas, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus. Sai, satanás. Sai, em nome de Jesus, Jesus. Tira toda a doença das pessoas, Jesus. Que estão chamando uma cama de hospital, Jesus. Porque tu me deu autoridade, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus. Que eu não tenho autoridade, mas o Senhor tem, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Oh, glória. E a palavra que eu vou falar hoje, mas aos teus corações, é a palavra de José, que está lá em Gênesis. Aleluia. E José, não é o José de pai de Jesus, é o José que é o filho de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, só que ele amava mais José e Benjamim, porque era o filho da esposa que ele mais gostava. Amém. Mais amava. Então, e José também era obediente ao Jacó. Então, um dia, só que os outros 10 irmãos tinham ciúmes de José. Amém. Então, irmãos, um dia, como Jacó amava muito José, Jacó fez uma túnica colorida a José. Mas José. E aí, José teve um sonho um dia, que era assim, e ele foi contar para os seus irmãos, e o sonho era assim, irmãos.
que eles estavam colhendo cesto de trigo. E o trigo dele ficou em pé, e os trigos dos outros irmãos dele, e que provaram com ele. E os irmãos lá ficaram bravos. Porque eles falaram assim, você acha que a gente um dia vai te provar sobre você? E aí eles ficaram bravos, porque José não sabia, irmãos, que Deus tinha um plano, irmãos, e aquele sonho ia se realizar, porque Deus enviou 2 sonhos para vamos contar o outro que ele teve, no meio dessa história. No meio dessa história, vocês vão ver que os irmãos dele não tinham como lá, irmãos, contar diante dele, irmãos. Irmãos, porque Deus dava um sonho para ele, me dá mostrando, irmãos, o que vai ser no futuro, irmãos. Que nem a mamãe é, irmãos. A gente, Deus dá sonho para a mãe, para ela saber o que vai acontecer no futuro. Amém, meu filho. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, José, do outro dia, ele teve outro sonho, que era assim, ó. Ele viu o sol, as luas e 11 estrelas, com vários irmãos dele. Então, irmãos, eles ficaram mais curiosos ainda, irmãos. Então, irmãos, no outro dia o pai falou, leva aqui os irmãos que estão bem e traga comida para ele. Então, quando ele achou um homem e ele perguntou onde que estavam os irmãos dele. E ele falou ali. Então ele foi, enquanto os irmãos dele os viram, eles ficaram paralisando algo para machucar ele. Verdade. Para matar ele. Então, um filho não queria ajudar dele. Então ele falou assim, não vou matar ele, vamos jogar ele nesse poço. Porque o que aquele irmão queria fazer era pegar e jogar ele depois que ele voltar. Ele poder pegar ele e devolver pro pai. Só que aí eles fizeram de jogar no poço. Então, e tiraram a túnica dele. Então, eles ficaram tomando café dele, fazendo uma coisa. Então, eles viram uma caravana de ismaelitas que estavam comprando de coisa. Então eles pegaram José e venderam José por 20 moedas de prata. É isso aí. Então, continuando com o doutor, ele viu o poço estava vazio. Ele falou, o que vocês fizeram com o irmão? O que ele vai falar com o nosso pai? Então ele falou, se acalme, porque a gente vendeu ele por 20 moedas de prata. Então a gente vai matar um animal e passar o sangue do animal na túnica dele. E eles fizeram isso e iam para casa quando eles levaram. Eles mentiram, irmãos, que um bicho tinha comido o José, irmãos. Só que na verdade é eles que mataram o bicho, irmãos. Então, irmãos, José, ele não sabia o que ia acontecer lá dentro. Só que quando ele chegou, um homem chamado Potifar, comprou ele e ele arrumava as coisas da casa. Então, um dia a mulher de Potifar, o Potifar foi viajar e a mulher de Potifar, ele forçou José para deitar para ele trair Deus, para ele pecar contra Deus, trair o que estava o Potifar, porque a esposa dele, de Potifar, queria trair Potifar, irmão. Só que aí ele não fez isso, irmãos. Só que ela puxou a capa de José, irmão. Então, quando o Potifar chegou, irmãos, a esposa de Potifar falou que ele queria
ficar com ela, irmão. Só que e ela gritou e ele saiu correndo e jogou tua casa, só que era tudo mentira. Mas Potifar, ele resolveu conhecer a tua esposa e mandou jogar José lá no poço. Então, lá no poço, irmãos, lá da prisão, ele achou 2 homens que serviam a Faraó. Um era o padeiro, que pescava na cozinha, e o outro era o copeiro, que ele servia vinho para o Faraó. Então, irmãos, o copeiro, irmãos, que servia vinho para o Faraó, ele contou o sonho, ele disse que eles tinham 2 sonhos, irmãos. Os 2 tiveram um sonho, irmãos, e o copeiro contou o primeiro seu, que era assim, ó. Que ele viu 3 uvas, irmãos, e ele pegou elas e prendeu no copo de Faraó e deu para ele tomar, irmãos. Então José orou ao Senhor e revelou o sonho. Ele falou assim: daqui a 3 dias o Faraó te libertará e tu voltará ao teu cargo. Aleluia, Jesus. Então, ele falou assim: enquanto o Faraó te chamar, te lembre de mim também. Então, o padeiro, ele também resolveu contar o seu sonho, porque o do copeiro foi bom. Então o padeiro contou o seu sonho, que era assim: que ele tinha três cestas na cabeça. Duas tinha pão e a última, a terceira, tinha um pouco de doce. O Faraó. Então, os pássaros pousaram ali e comeram tudo. E então, irmãos, José, irmãos, ele orou a Deus, irmãos, pedindo a revelação dos sonhos, irmãos, do padeiro, irmãos. Então, a revelação não era boa, irmãos. Então, ele falou com o padeiro, irmãos, assim, ó. Daqui a 3 dias, irmãos, o padeiro, o Faraó te chamará e te enforcará, e os corpos irão comer a tua carne, irmãos. Então, irmãos, ele achou que aquilo, ele ficou com muita raiva, achou que aquilo não era verdade. Só que depois de 3 dias, irmãos, aconteceu isso. O copeiro voltou a ser vizinho por Faraó, só que o padeiro, ele aconteceu o que estava no sonho dele, e ele foi enfocado, irmãos, e os pássaros vinham comer a carne dele, irmãos. Então, irmãos, o copeiro, irmãos, se lembra que José falou para o copeiro para ele se lembrar dele para falar para o Faraó libertar ele? O copeiro te esqueceu, irmão. Só que tem um que não esqueceu, irmão, de José. E o nome dele é Deus, irmãos. Porque Deus nunca esquece de nós, irmãos. Porque ele está com que a gente for dele, irmãos. Ele está vivendo todo mundo, irmãos. Toda a terra, irmãos. Ele está vivendo o Brasil, os Estados Unidos, ele está vivendo tudo, irmãos. Porque ele, irmãos, ele mora no céu e ele é todo poderoso. Então, Deus não esqueceu de José. E agora, para acontecer uma coisa, para ele mostrar para José que Deus nunca esqueceu dele, porque ele foi fiel. Porque quando os irmãos dele jogaram ele no poço, ele podia ter desacreditado em Deus. Quando os irmãos dele renderam ele podia ter desacreditado em Deus. Quando ele foi preso, ele podia ter desacreditado em Deus, irmãos. Agora, dizer uma coisa: Faraó, aí já começa o plano de Deus. Faraó teve um sonho, irmãos, que era assim. Que ele tinha 7 vacas gordas que estavam comendo capim. Só que saiu 7 vacas magras e comeram as 7 vacas gordas. E ninguém sonhou outro sonho, que é o mesmo sonho, que brotou 7 espigas gordas e boas para comer, só que depois que cresceu 7 espigas secas. E cada do vento quente e comeu as espigas boas.
Então, com isso, o faraó, todo mundo, mas ninguém conseguia interpretar o sonho dele. Só que o copeiro se lembrou de José. Então ele chamou José e ele falou, o faraó falou para José assim, José, tu consegue interpretar sonhos? E ele falou, não, eu não sei interpretar, eu não consigo interpretar sonhos, mas Deus Todo-Poderoso consegue. E aí ainda mostra que Deus, que mesmo José passando por todas essas tribulações que eu te falei, irmãos, ele continuou servindo a Deus. E agora, porque ele continuou servindo a Deus, ele vai ter uma recompensa, irmãos. Oh, aleluia, Jesus, glória. Ele falou, então ele interpretou o sonho. O faraó contou o sonho para ele e ele interpretou o sonho, falando assim, os dois sonhos são a mesma coisa, são a mesma interpretação. Virão 7 anos de boa fartura, só que virão 7 anos de fome, irmãos, de faraó. Então, o faraó perguntou para José o que ele fazia. Então José falou, você tem que achar um homem bom para que colha depois de todos esses 7 anos, para quando chegar aos 7 anos de fome, ter comida. Então, irmão, o faraó falou assim, diante das pessoas, irmão, assim, quem é mais cheio de Deus do que José? Então ele botou José, irmãos, para colher e ali a recompensa dele, irmãos, que ele botou José, irmãos, para conseguir pegar as farturas, irmãos. E ele botou José, inclusive, governando tudo, irmãos, e fazer só falando assim, eu serei mais grande do que tu, só sentar no casa de todos. O que será? E você será mais baixo do que eu. Eu serei mais alto que tu. Vai te governar. Mas José, irmãos, governou mais tudo, irmãos, que tudo o resto, irmãos. Então, irmãos, essa palavra diz assim. A gente tem que ser fiel a Deus, irmãos. Mesmo, irmãos, irmãos. E aí depois, irmãos, a história continua, irmãos. E José, ele foi, então José percebeu que ele foi ali só para ajudar todo mundo a conseguir essa parte assim, chegou 7 anos de fome, irmãos. E os filhos dele e os irmãos dele foram lá e curvaram contra ele, diante dele, e pediram comida. Só que ele deu comida, irmãos, e ele chamou, irmãos, o pai dele, irmãos, e Benjamim também, irmãos. Aleluia, da terra deles, irmãos. Então ele falou para os irmãos dele que aquilo, irmãos, que não foi, aquilo, irmãos, porque eles venderam José, porque era um plano de Deus, irmãos, para salvar toda a humanidade, irmãos, porque ia 27 anos, irmãos, de muita fome, irmãos. E tu viu que quando chegou esses 7 anos, muitas pessoas vieram para comer, para o Egito, irmãos. Então, e Deus, sabendo disso, mandou José para alimentar as pessoas, irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, irmãos, seja obediente a Deus, irmãos, seja fiel, que tu vai conseguir as recompensas, irmãos. Seja fiel, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia, eu creio. Irmãos, porque José podia ter desistido com vários momentos, irmãos, quando os irmãos dele jogaram no poço, quando os irmãos dele venderam ele, quando a mulher de Potifar tentou quando ele foi preso, irmãos, quando a mulher de Potifar mentiu, irmãos. Verdade. Faz vários enquanto o copeiro não se lembrou de José, irmãos, vários momentos, irmãos, ele podia ter te esquecido, irmãos, ele podia ter não esquecido a Deus, irmãos. É verdade. Porque ele esqueceu. E com essa palavra a gente aprende a ser fiel, não podemos desistir até o final, irmãos, que depois vai ter recompensa. Aleluia, glória a Deus, eu creio.
e essa recompensa será quando ele chegar lá do céu, porque e essa recompensa de Jesus, quando ele chegar lá do céu, irmãos, as mãos vão ser de ouro puro, irmãos, e essa vai ser outra recompensa, irmãos. Aleluia. Você te lembra, irmãos, dos sonhos que José teve, que os irmãos dele iam se curvar diante dele? Isso aconteceu quando sucedeu os 7 anos de fome, irmãos. Os irmãos dele se curvaram diante dele, irmãos. Verdade. E sem saber que era José, irmãos, só que era José, irmãos. E esse louvor que eu cantar com as costas assim. Foi muito além do meu pensar, são tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perdoa contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, passo minha vida em entregar. Enquanto mais os detalhes, tua bondade posso enxergar. E Pai, enquanto eu viver, sempre eu vou me lembrar. A minha que seja infinita e contável, suas bênçãos eu irei contar. Porque em nenhuma fase dura para sempre. Por isso não vou me esquecer cada motivo que tenho para ser grato. Por teu sido confia em mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso minha vida enxergar. E quanto mais é dos detalhes, tuas bondades posso enxergar. Pai, enquanto eu viver, sempre eu vou me lembrar. Ainda que seja infinita, escutados, suas bênçãos eu irei contar. E essa é a mensagem do seu coração. Tchau! Beijo, coração, Will! Pra